Depois de Samuel ir confrontar o Jax e ter um embate muito grande com o Jax vai se alterar e ficará bastante nervoso. E ele vai para cima de Samuel, ele será contido por Filipa, Filipa vai embora, enfim, vai ser uma confusão muito grande. Só sei que depois disso, o Jax vai dormir e o Abel aparece e fará o Jax ter um pesadelo terrível. Ele vai atormentar o Jax. Quando o Abel aparece, o Jax diz: vai embora, sai daqui, vai sair, sair, sair. Ele começa a gritar os berros. Bom, aí o Abel diz: Jax, para de ser durão. Isso é medo. E medo é uma coisa que se espalha. Daqui a pouco, todos vão saber. A Filipa e meus filhos. E aí o Jax, né, tenta corrigir o Abel e diz: meus filhos. Nesse momento, o Abel será bem categórico e deixará explícito para o Jax que o Samuel irá desmascará-lo e irá colocá-lo na cadeia. Bom, e aí ele diz assim: tudo que a gente faz, Jax, na vida tem volta. O Samuel vai te revelar, Jax. Ele sempre consegue o que quer. Ele é tão melhor que eu. Aí o Abel fica olhando com cara de deboche. E o Jax diz: vai pro inferno, Abel. Sai daqui, sai. Dirá o Jax aos berros. Nesse momento, o Jax joga até a almofada em cima de Abel e a almofada atravessa o Abel. Nesse momento, o Jax acorda, né? E aí ele fala com o Davi, que vai estar ao seu lado, assustado com o que está vendo. E aí o Jax diz assim: filho, aonde é que eu... Ele ia falar assim: aonde é que eu estou? Aí ele fala assim: meu Deus, que pesadelo. Bom, gente, o Jax está começando a sentir, mas deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, gente, temos que contextualizar essa situação, não é mesmo? Não dá para simplesmente deixar essa história passar batido. Bom, primeiro a gente vai começar por etapas. A Filipa chegou em Jax e disse para ele que ele precisa provar que está mudando. E para ele fazer isso, ele precisa falar com Leona e pedir perdão por tudo que ele fez a ela. O Jax, mesmo contra sua vontade, cederá à exigência de Filipa e resolverá ir lá e pedir perdão para a Leona, mesmo contra sua vontade. Chegando lá, o Jax acaba pedindo perdão para Leona por todo o mal que ele fez para ela. E ele diz assim: eu vim em missão de paz. Eu vim pedir para você aqui perdão por tudo que eu fiz a você. Queria que você me perdoasse e tal. Aí Leona começa a nomear as coisas que Jax fez com Sofia, com ela, com Abel. Bom, e ela começa a dizer que o Jax foi uma pessoa que fez muito mal a Sofia, etc, etc. E o Jax começa a pedir perdão e a Leona disse que não consegue acreditar que o Jax tenha mudado. Bom, nesse momento o Brendo ele tinha a pretensão de gravar a conversa, mas acabou iniciando uma live. Nessa live, o Jax acaba ali meio que confessando que realmente ele fez algumas armações para cima de Leona. Algo que todo mundo sabia, né? Mas nada que os funcionários da boate também não soubessem. Porém, outras pessoas acabaram descobrindo e tal. Enfim, uma situação bastante interessante, vamos dizer assim. Bom, é aí que nesse contexto, esse vídeo eu fiz ontem com mais detalhe,
Depois vocês procuram que vocês vão achar aqui no canal. Aí eu tô meio que cortando aqui algumas coisas. Mas tem muito mais coisa, com mais detalhe eu fiz ele. Mas continuando aqui, o Jax vai embora e a Felipe vai consolar ele. Mas o Samuel vai ter visto a live, né? Foi transmitida por Breno. Inclusive o Jax viu, ficou furioso e o Breno disse que foi sem querer. Enfim. E aí, mas também não vai dar nada, o Breno vai ser demitido, né? Até porque o Jax não é o presidente da Boate, né? A sorte dele é essa. E aí, né, gente, o Samuel vai confrontar o Jax. E aí começa aí uma briga novamente entre Samuel e Jax. Nessa briga, o Samuel vai começar a acusar o Jax de ter feito outras coisas que ele não pediu perdão. Bom, nesse contexto, o Samuel vai dizer que o Jax também deveria ter pedido perdão pelas coisas que fez com Abel. E aí, o Samuel insinua que o Jax foi responsável por matar o Abel. O Jax fica furioso, né? E pede para Samuel provar, ele começa a gritar. E aí Filipa chega nessa hora, né? E aí o Samuel acaba acusando o Jax de manipular a Filipa. O Jax fica ainda mais furioso, ainda começa a gritar ainda mais alto. Filipa, em meio a essa confusão de o Samuel acusando o Jax de ter matado o Abel, ela fica completamente atordoada e resolve se retirar. Bom, nesse contexto, o Samuel também resolve se retirar. E o Jax tenta ir atrás de Filipa e a Isabela contém o Jax e impede que ele vá. É nesse contexto aí que o Abel acaba aparecendo na noite anterior e fará o Jax passar muito mal. Bom, gente, o Abel é muito essencial para a trama, mas eu acho que ficaria bastante mais interessante o Abel aparecendo e, de certa forma, desmascarando o Jax, né? Ficaria bem interessante, ficaria algo sublime. Como assim o Abel aparecendo e desmascarando o Jax? Bom, suponhamos que de fato o Abel morreu. Isso não podemos negar. Mas o Abel aparece justamente quando o Samuel estiver precisando dele. E aí o Abel vai e revela para Samuel que o Jax fez. Pronto. Era isso que eu queria. É sobre isso que eu queria. É sobre isso. Só isso. Pronto. Samuel acaba desmascarando o Jax. E aí? Mas aí também o Samuel tem que ter prova, tal. Aquela coisa toda, né? Enfim. Mas deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.